a tua passagem foi rápida. Tipo, isto hoje eu acho que seria praticamente impossível. Mas como é que isso acontece? Como é que de repente alguém, tu eras o capitão, não é? Se não me falha a memória. Sim. E como é que surge este convite a dizer vais acabar, ficas já a treinar a equipa, que ainda por cima uma equipa com responsabilidade de ser campeão, como era o Benfica? Eu fui capitão do Benfica durante 7 anos e durante 8 anos fui capitão da seleção. Por isso eu não, e não se dá a braçadeira a A qualquer qualquer pessoa. um. Yeah. Óbvio, a minha imagem era rasgada diariamente, atenção, diariamente. Ainda hoje, muita coisa que se fala sobre o André Lima, ainda vem daquele tempo, porque as pessoas não fazem ideia quem eu sou, não é? As pessoas veem um gajo que andava lá dentro e que era um bocado arrogante, que era um bocado atrevido, nunca partia a perna a ninguém. Foi 2 vezes expulso e 2 vezes por 2 amarelos. Nunca agredi ninguém. Mas tu sempre tiveste a imagem de durão, apesar de um jogador sério e leal, sem essas coisas, mas sempre tiveste a imagem dura. Daqueles gajos que os adeptos contrários acham que é um. Tipo, pá, aqueles tipo de gajos que eles gostam, mas se fosse da equipa deles, eles gostavam. Toda a gente gosta, yeah. Exatamente. Pronto, mas para aí está tudo bem. Só que lá está, uma das coisas que ainda piorou a minha imagem foi passar para treinador. Porquê? Porque aquele ano em que o Beto Aranha foi treinador, nós fomos campeões. E foi um ano que correu, foi um ano muito difícil. Foi se calhar para mim o ano mais difícil. Eu tinha saído de lesão, eu tive uma lesão grave em 2007 no joelho, tive quase meia época parado, e era o Beto Aranha o treinador. E aquele ano eu fui mais, se calhar, fui só capitão do que jogador, porque ele foi gestor de conflitos. E o Beto Aranha consegue ser campeão nacional. Ele entra em janeiro e vai embora em junho como campeão. É logo que vês aqui que alguma coisa correu mal ali. E eu tinha-me lesionado no início da época. O Beto entra em janeiro ou fevereiro e eu já estava a jogar, não com rendimento, também já tinha 37 anos, mas ainda voltei a jogar. E o Beto, houve ali muitos conflitos no balneário com o treinador, e a direção no fim, como já tinha mudado de treinador em janeiro, chegou ao fim, mandou o treinador embora. Eles decidiram e viram que eu também já estava em final de época e chamaram-me. Foi o Filipe Vieira e o Fernando Tavares, que estão lá. O Fernando Tavares ainda é o presidente, onde é o diretor das modalidades, e perguntaram-me se eu queria ser treinador. Eu com um ano ainda de jogador. Eu ainda tinha um ano de jogador, atenção, de contrato como jogador. E eu comecei a pensar e disse, ok, eu aceito se os jogadores aceitarem, porque aquilo era mal. Então tivemos uma reunião todos, o balneário e os jogadores disseram, vamos com o André então. Porque os jogadores sentiram-se ali um bocado culpados também do treinador ter ido embora, né? do outro treinador ir embora, e pronto, olha. E fomos, e aquilo começou logo mal. Quando eu fui para treinador, começou logo mal, perdemos a supertaça tínhamos sido campeões, tricampeões. O Beto vai embora, fez o tricampeonato. Perdemos a supertaça para o Sporting. E no entroncamento, comecei bem. Então, para tu veres, havia dificuldade, quer dizer, eu nem uma amostra de treinador eu era sequer. Mas eu tinha uma coisa que mais ninguém tinha, eu conhecia-os como ninguém os conhecia. Pois tinhas sido o capitão dele, tinhas estado a gerir conflitos ali a época anterior toda, tu tinhas a equipa na mão, não? Tu tinhas o balneário na mão. Então imagina como é que, pois, aquilo eles dizem, pá, e agora o André conhece-nos de cima para baixo e de baixo para cima. Então, pronto, aquilo com muita conversa, muitas reuniões e nós todos juntos. Então, eu digo uma coisa, tinha jogadores que eu gostava, tinha jogadores que eram meus amigos, mas tinha jogadores que eu sei que não gostavam de mim, ou que no mínimo não eram meus amigos, mas que dentro do campo éramos uma família, mas fora do campo
não havia relação. Mas isso acontece em todos os. E mesmo esses foram exemplares durante o ano todo. Fomos campeões. Eu fui campeão nesse Na primeiro primeira ano, época logo. logo na primeira época. Por isso estás a ver, o que eu estou a dizer foi, eu estou agradecido àqueles rapazes. E nesse ano, o presidente, mas houve ali conflitos no final. E o presidente faz-me uma pergunta: quantos queres mandar embora? Eu disse: nenhum, vou ser campeão da Europa. Ele: o quê? Você dá-me o Davi, o João Queiroz e o Marinho. O Marinho agora é diretor desportivo do Braga.